Aquela correção lenta do sódio nos pacientes com hiponatremia, usando infusão contínua, de solução hipertônica, será que ela é mesmo mais segura? Ou será que a correção com bolos intermitente é tão segura quanto? Ou eventualmente até mais segura ou melhor? Veja o artigo que nós vamos discutir hoje no nosso Journal Club de Medicina Hospitalar. É isso aí, pessoal, mais um episódio do nosso Journal Club no hospital, mais uma vez aqui dos estúdios da FCM na Unicamp, de novo com o nosso colega Marcelo, sempre presente aqui na bancada, e hoje com uma visita especial que já teve aqui em outros episódios, o Dr. Mário Franco, médico da emergência aqui da Unicamp, supervisor lá do pronto-socorro. E hoje nós resolvemos regravar um episódio que foi um dos primeiros episódios do nosso Journal Club, um episódio ainda na fase que a gente estava testando as coisas, então é um episódio que ele hoje não é público, ele está fechado, mas é um artigo legal, é um tema super interessante e prevalente, então a gente achou que valeria uma regravação e novamente com o Mário agora numa estrutura e num formato diferente. Então é isso aí, para quem não é inscrito ainda no canal, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para vocês receberem os avisos dos nossos novos episódios. Então vamos lá, hoje o Dr. Mário vai apresentar o artigo e a gente segue com a discussão. Vamos lá, Mário, obrigado pela presença. Muito obrigado, Daniel, obrigado pelo convite. Olá, pessoal. Hoje eu trouxe um trial publicado em 2021, chamado SALSA, um trial sul-coreano, que estudou métodos diferentes de tratamento de hiponatremia, principalmente no ambiente de emergência. Então era um trial cujo objetivo era comparar o risco de sobrecorreção de hiponatremia entre duas estratégias, que é o bolus intermitente e rápido, ou a infusão contínua lenta, em bomba de infusão de solução salina hipertônica. E por que isso é relevante? Qual é a importância? A hiponatremia é o distúrbio hidroeletrolítico mais comum do paciente internado. A gente tem na literatura aí de 14% a 42% dos pacientes internados vão apresentar hiponatremia ao longo da internação. E a gente não tem muitos estudos de qualidade que avaliem a eficácia dessas duas estratégias. E o paciente ele ficar fora de um alvo específico de tratamento de hiponatremia pode trazer problemas, tanto para aquele paciente que não corrige o sódio rápido o suficiente, ele fica mais tempo exposto a riscos da hiponatremia grave, em particular edema cerebral, mas aquele paciente que tem uma elevação do sódio muito rápida também está exposto a riscos, principalmente da síndrome de desmineralização osmótica, que é uma doença muito rara, porém muito grave, que pode trazer sequelas cognitivas para o resto da vida. Então, como que foi desenhado esse estudo? Um estudo prospectivo, os pacientes eram, depois de randomizados, acompanhados por 48 horas. Eles foram randomizados numa proporção 1:1 entre os grupos de bolos intermitente rápido e infusão contínua lenta. Era um estudo aberto, não tinha cegamento dos médicos e outros profissionais de saúde envolvidos no cuidado desses pacientes. Era um estudo acadêmico, não teve nenhum patrocínio de indústria farmacêutica externa, afinal de contas era infusão de solução salina somente, e era multicêntrico, eram 3 hospitais universitários na Coreia do Sul. Eles incluíram pacientes maiores de idade, com hiponatremia grave, e com sintomas ou moderados, que eles colocaram como presença de náusea, sem vômitos, cefaleia, tontura, astenia, ou aqueles com sintomas graves, aí já com a presença de vômitos, estupor, crise convulsiva ou coma mais profundo. Foram excluídos pacientes que tinham polidipsia primária como causa de hiponatremia, isso aí documentado pela presença de uma osmolaridade urinária baixa. Gestantes, lactantes, pacientes anúricos que trariam preocupações quanto à infusão de volume, pacientes muito hipotensos, porque a solução salina hipertônica pode estar envolvida com ocorrência de hipotensão, e aqueles pacientes com outras doenças graves que poderiam trazer outras variáveis que confundiriam o desfecho de tratamento de hiponatremia, como pacientes com doença hepática ativa, pacientes com diabetes mellitus não controlados ou pacientes neurocríticos. E aí, como que era desenhado, Então, era feito um screening dos pacientes com hiponatremia, principalmente no ambiente de emergência. Aqueles pacientes elegíveis eram randomizados e aí colocados numa proporção 1:1 entre o grupo de bolos intermitente rápido versus a infusão contínua lenta.
Era coletada uma série de exames laboratoriais na chegada e na saída, né, depois de 48 horas de tratamento, mas o mais importante aqui é que a mensuração do sódio sérico era feita de 6 em 6 horas, durante todo o período de tratamento do paciente, nessas 48 horas. E aí era feito um protocolo que, como vocês podem ver aqui, ele tem uma série, né, de avaliações que devem ser realizadas. Então, no grupo bolos intermitente rápido, se o paciente tivesse somente sintomas moderados, eles recebiam um bolos de 2 ml por quilo de solução salina hipertônica. Se tinha sintomas graves, aí eles recebiam 2 vezes esse bolo de 2 ml por quilo ao longo de 20 minutos. E a partir daí o sódio era mensurado na primeira hora, pós-recrutamento, e de 6 em 6 horas subsequentes. E aí vocês podem ver o protocolo, mas em linhas gerais o objetivo era que o sódio subisse em até 9 max nas primeiras 24 horas e depois até 17 max no total de 48 horas. Caso o paciente subisse menos o sódio, ele recebia bolos adicionais. Caso o paciente subisse mais do que essa meta, ele recebia um tratamento de redução do sódio sérico, que a gente já vai comentar. E no grupo infusão contínua lenta, de forma bem semelhante, eles recebiam, né, com sintomas moderados, uma infusão contínua de salina hipertônica na ordem de 0,5 ml quilo-hora. Se tinha sintomas graves, eles recebiam 1 ml quilo-hora. E da mesma forma, havia um protocolo que era realizado um aumento da taxa de infusão caso existisse subcorreção, e caso tivesse sobrecorreção, uma interrupção da infusão de salina hipertônica e, de novo, o tratamento de redução do sódio. Quais eram os desfechos que foram escolhidos para serem avaliados nesse estudo? Né? Então, o primário era a incidência de sobrecorreção, né, de overcorrection em inglês, que era definida como sódio subir 12 max ou mais nas primeiras 24 horas, ou mais de 18 max ou mais nas 48 horas seguintes. Isso era o desfecho primário. Desfecho secundário, aí uma série de variáveis eram avaliadas, então a eficácia do tratamento, né, quantos pacientes conseguiam atingir essa correção de sódio esperada em 48 horas, se os pacientes persistiam sintomáticos, quanto tempo demorou para o sódio conseguir subir 5 max, quanto tempo demorou para atingir um valor de hiponatremia menos grave, aí, na ordem de 130, a incidência da taxa de correção, a incidência de síndrome de desminização osmótica, e quantas vezes foi necessário fazer uma terapia de redução do sódio porque ele subiu muito rápido. E depois que os dados já estavam coletados, foi feito também a colocação de outros desfechos pós-hoc, né? Então uns outros alvos de taxa de correção na primeira hora, nas primeiras 6 horas, que não tinham sido contemplados no momento do desenho do estudo. Aqui o fluxograma, né? Então foram randomizados 178 pacientes, na proporção 1:1, né? Foi estimado no momento do desenho que o grupo de bolos intermitente teria um dropout, né, uma perda de pacientes por não cumprimento do protocolo baixo de 5%, e de infusão contínua lenta seria na ordem de 20%, que é um dado originado de uma avaliação pré-analítica do grupo sul-coreano. E aí, no final das contas, né, foi estimada uma amostra de 178 participantes para demonstrar uma diferença de risco de sobrecorreção com significância estatística. E aí, desses 178 pacientes recrutados, as características aqui da tabela 1 do estudo, talvez aqui as mais relevantes para a gente pontuar é que teve uma alta incidência de hiponatremia secundária, o uso de diuréticos tiazídicos, que é algo que a gente costuma ver na nossa prática. Uma quantidade um pouco menor desses pacientes, eles estavam hiponatrêmicos por perda de fluidos, né, de origem não renal, não uso relacionado a diuréticos, e também pacientes com edema, ou com insuficiência adrenal, ou com SIAD. Uma outra colocação aqui interessante é que uma ocorrência grande de pacientes com SIAD como causa de hiponatremia. Outras comorbidades, então vários pacientes com diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca congestiva, né, que costuma ser a apresentação desses pacientes. Lembrando que aqui a média de idade era mais de 70 anos dos pacientes recrutados. E a gente teve um dropout maior do que esperado, em particular no grupo bolos intermitente, que foi na ordem de 17% dos pacientes não conseguiram seguir o protocolo. A maioria dos pacientes eles tinham sintomas moderados, né? 3/4 dos pacientes tinham sintomas moderados e 1/4 deles tinham sintomas graves, como a gente já comentou.
praticamente 70% dos pacientes, 75% dos pacientes, eles foram recrutados no ambiente de emergência. Então, eles vieram com uma hiponatremia que foi desenvolvida ainda no ambiente do domicílio deles. Então, e a imensa maioria com hiponatremia crônica já, né, com mais de 48 horas de sintomas. Uma parcela bem menor de pacientes foram recrutados nos ambientes de enfermaria e praticamente nenhum no ambiente de UTI. Outra coisa que vale pontuar é que a imensa maioria dos pacientes recebeu a solução salina hipertônica em via periférica, não foi utilizado acesso central para a infusão dessa solução. Um outro ponto notável aqui, que é interessante, é que o sódio sérico médio desses pacientes era bem baixo. Então, a média era de 118 mEq por litro de sódio, então é uma hiponatremia bem importante. Tá? Não teve uma incidência grande de disfunção renal ou de outros distúrbios metabólicos associados. Bom, novamente, um dropout um pouco maior do que esperado do grupo do estudo. Uma taxa de sobrecorreção aqui, que a gente vai demonstrar mais para frente alguns gráficos, teve uma tendência pontual de ocorrer no grupo infusão contínua lenta maior, porém não atingiu significância estatística. Tá? E dos desfechos secundários de eficácia, tempo para atingir a taxa de correção dada como meta, o tempo de internação, a gente não teve diferença significativa nesses dois grupos. Então, também esses desfechos secundários colocados no desenho do estudo, a gente não teve diferença entre essas duas metodologias de tratamento. A incidência de desminização osmótica aqui foi 0, né? De novo, uma doença extremamente rara, então a gente não teve nessa amostra de 178 pacientes nenhuma ocorrência. Agora, talvez aqui o resultado que mereça maior atenção de todo o estudo, a incidência de tratamento de redução do sódio. Então, para aqueles pacientes que tiveram mais do que 9 mEq de acréscimo de sódio nas primeiras 24 horas ou mais do que 17 mEq, esses pacientes eram submetidos a uma terapêutica de redução do sódio, ou seja, a infusão de solução glicosada livre de sódio e, caso tenha um acréscimo muito grande, na ordem de mais de 10 mEq em 12 horas, a infusão também de desmopressina para a redução mais rápida desse sódio. E aí sim a gente teve uma diferença com uma significância estatística importante. Houve muito mais necessidade de reduzir o sódio naqueles pacientes que foram submetidos à infusão contínua de salina hipertônica quando comparado ao bolus intermitente. E, para finalizar, a gente também não teve grandes diferenças na quantidade de fluidos que era ofertado ao paciente que não salina hipertônica, então soluções isotônicas, água que era dada para hidratação foi semelhante. O estudo ele não limitou essa variável, era deixado a critério do médico assistente do paciente a quantidade de volume que era dado. Tá? E um outro dado interessante é que o volume total de salina hipertônica que foi dado ao longo de 48 horas foi na ordem de 500 ml. Então, não foi uma quantidade de volume muito grande necessária para a correção do sódio. Mortalidade também foi a mesma nos dois grupos, então sem alteração nesse desfecho. E aqui a gente tem os gráficos mostrando esse primeiro slide, a incidência de sobrecorreção e necessidade de redução do sódio sérico. Então, a gente vê que, de novo, o grupo de infusão contínua tendo uma necessidade maior de redução do sódio. E o valor do sódio sérico em relação ao tempo da infusão é praticamente a mesma entre os dois grupos. Então, eu acho que para a gente só ressaltar os pontos principais, é um estudo que tinha um protocolo bastante estrito de tratamento, então a gente olhou lá na metodologia uma série de variáveis que tinham que ser acompanhadas ao longo de cada 6 horas. As equipes elas precisaram passar por um treinamento específico para se familiarizar com esse protocolo e mesmo assim a gente teve um alto índice de dropout por não aderência e erros de performance. Dentro dessas limitações, a gente viu essas duas estratégias com uma equivalência de segurança e uma eficácia semelhantes, né? E também a gente teve uma alta incidência de terapia de redução do sódio nos dois grupos, né? Então, 41% no grupo bolus intermitente e 57% no grupo de infusão contínua. E são valores bastante divergentes, né? Fora do que a gente costuma ver na nossa prática clínica. Bom, pessoal, era isso do nosso estudo. Acho que o Daniel pode trazer os primeiros comentários aqui. Maravilha.
Esse é um daqueles estudos que desafia alguns paradigmas que a gente tem ali na beira do leito e até algumas daquelas coisas que são meio, talvez mais culturais do que de evidência científica mesmo, né? Então acho que até por isso que a gente pensou em trazer novamente esse estudo, porque ele é um estudo que ele não é tão discutido, tão conhecido assim, né? Apesar de já terem outros estudos também nessa linha, mas ele é um estudo bem interessante. Vou começar como a gente habitualmente faz, tentando dar uma discutida na metodologia, ou pelo menos no que eventualmente tem de diferente aí na metodologia. Você reparou alguma coisa, Marcelo, ou tem algum comentário de alguma coisa interessante relacionada à metodologia do estudo, cara? Fala, pessoal. Bom, primeiro eu acho que é um estudo muito interessante porque realmente quebra paradigmas, né? Até da maneira como a gente pensa e discute as questões relacionadas à hiponatremia, a própria metodologia do estudo já chega quebrando paradigmas sobre a hiponatremia aguda ou crônica, vai corrigir mais rápido ou mais lento, sintomas graves ficam restritos à correção por bolos, sintomas moderados, correção lenta. Então, eu acho que ele já quebra esses paradigmas e já se propõe a trazer algo novo, ou pelo menos a tentar fazer uma discussão de que talvez o que a gente tem visto não é aquilo que a gente realmente tem de evidência. E eu acho que a metodologia dele tem uma questão muito interessante que foi um estudo prospectivo, né, de intervenção, não foi cegado, a não ser quem analisou os dados, eles não tinham acesso necessariamente a qual grupo tinha sido bolos intermitente rápido e qual grupo tinha sido infusão contínua. Mas uma coisa interessante, algo interessante que ele próprio cita no artigo, que eu acho que traz como até uma limitação metodológica, é a alta incidência de dropouts, né, de pacientes que acabaram sendo excluídos, principalmente do grupo de bolos intermitente rápido, porque por falta de treinamento e por falta de manejo das equipes hospitalares dos hospitais em que foram feitos na realização desse tipo de terapêutica, e que eu acho que isso, não vou falar que é algo universal, mas pelo menos aqui no nosso meio de trabalho também acho que é algo que não tem tanta gente que faz desta maneira, né? Existe ainda um receio muito grande de você fazer um bolos de solução salina hipertônica e o paciente ter complicações por conta desse bolos que você fez. Mas a gente tem estudos que vêm provando o contrário. Esse eu acho muito interessante nesse contexto, que inclusive os resultados dele mostram que a maior variabilidade da correção do sódio em 24 horas, na verdade, foi no grupo que fez infusão contínua, né? Não no grupo que fez bolos intermitente. Mas eu acho que do ponto de vista metodológico, o que eles tinham feito de análise pré-analítica das possíveis variáveis acabaram não se confirmando, muito mais porque uma coisa é a gente analisar o dado, a outra é a gente colocá-lo em prática, né? E ainda mais um protocolo tão restrito quanto o Mário colocou aí, que foi feito, existe uma dificuldade maior das equipes em aderirem a esse protocolo. Mas isso não invalida o estudo de maneira nenhuma. Acho que o restante da metodologia, ela tenta, inclusive, tirar esse possível viés, tenta deixá-lo menor, e nos traz resultados muito interessantes de serem discutidos e para a gente avaliar a nossa prática. Isso aí. Isso foi interessante que você colocou, né? Assim, uma das coisas que chama a atenção do estudo é que o grupo que precisou mais vezes de terapêutica para correção dessa sobrecorreção, então de medidas para abaixar o sódio que subiu muito rápido, foi justamente o de infusão prolongada, que é o método que a gente acaba achando que é mais seguro na prática, mas no final foi o grupo que precisou de mais intervenção para segurar um pouco o sódio, né? O Mário colocou ao longo da apresentação uma coisa que eu acho que é interessante. Os pacientes dos dois grupos receberam uma quantidade relativamente pequena de hipertônica, então algo próximo de 500 ml ao longo de 48 horas,
né? Eles variam nas primeiras horas, mas ao longo de 48 horas é praticamente o mesmo volume, algo perto de 500 ml. E eles recebiam mais ou menos 1,5 litro de salina por dia, né? De não hipertônica por dia, né? De outras soluções. Mas se a gente for ver a tabela ali e ver o que os pacientes urinaram em 48 horas e o que eles receberam, a gente chega à conclusão que os dois grupos eles têm um balanço hídrico praticamente zerado, o que faz sentido naquelas causas da hiponatremia, né? Então você tem muito pelo tiazídico, e a gente sabe que depois de um tempo de uso do tiazídico, a volemia ela se estabiliza, apesar de ele ser um diurético, o efeito dele não é propriamente de induzir redução de volemia. Pacientes com CIAD, né? Então, assim, faz sentido eles terem um balanço zerado. Chama atenção que eles não tem uma subanálise dos grupos que tinham hipovolemia, que eventualmente esse status volêmico possa ter variado, esse balanço hídrico possa ser diferente, né? Mário, o que você achou dos desfechos que ele escolheu? Porque não é exatamente o mesmo desfecho que alguns outros estudos escolheram, né? Que eventualmente escolheram o desfecho de ocorrência da desmelinização, que é o que a gente fica mais preocupado. Alguns estudos foram para o desfecho de mortalidade, outros estudos foram para desfecho primário, como velocidade de correção de sintomas. Então, a gente tem uma variação grande dos desfechos primários. O que você achou desse estudo específico do desfecho que eles escolheram e algum outro comentário aí que você passou na sua apresentação? O que você achou? O desfecho talvez que seja mais interessante quando eu estou comparando duas estratégias de correção de sódio, que é o desfecho que tem mais relevância clínica, é a incidência de síndrome de desmineralização osmótica, que é o temor do tratamento da hiponatremia. Então, a preocupação é subir rápido demais, isso promover uma desmineralização osmótica que pode ser catastrófica. Só que, de novo, é uma doença com uma ocorrência muito baixa. Mesmo naqueles pacientes que têm sobrecorreção, a ocorrência é baixa. E também não é determinante somente essa sobrecorreção. Então, a presença de hipocalemia concomitante, insuficiência adrenal, hipóxia, tudo isso também contribui para a ocorrência de síndrome de desmineralização osmótica. Mas ele escolheu aqui a sobrecorreção como desfecho primário porque ela é o melhor marcador da ocorrência de desmineralização osmótica. E, de novo, como é uma doença que a incidência é baixíssima, você ia precisar de uma amostra de milhares, dezenas de milhares de pacientes para você começar a ver esse desfecho com alguma significância estatística. Então, o interessante seria isso, a desmineralização osmótica, mas não é factível você tentar observar isso. Então, olhou a sobrecorreção, que seria o dado indireto que poderia trazer para a gente o risco disso acontecer entre essas duas estratégias. Eu lembrei agora que a gente tem alguns episódios que a gente discutiu a ideia de usar desfecho composto, né? Que é justamente quando a gente tem algum desfecho que tem uma incidência muito baixa e eventualmente a gente junta vários desfechos para tentar ter, mas independente disso, é uma incidência tão baixa que mesmo se fosse usar um desfecho composto, a incidência foi zero nessa coorte, né? Uma incidência muito baixa. A gente estava até revendo um estudo, depois eu vou colocar o link na descrição do vídeo, mas um estudo de 2023 que foi publicado em uma das revistas do New England, que é uma coorte canadense, que é uma coorte bem grande até, mas mesmo no grupo de overcorrection, né, de correção acima, que eram 3.500, 3.600 pacientes, tiveram 10 ou 12 pacientes só com desmineralização, então é uma incidência de 0,005%, né, uma incidência muito baixa. E apesar da gente ficar apavorado no nosso dia a dia, né? Mas eu acho que é pela gravidade potencial do desfecho, né? Isso aí, vamos para aquela nossa rodada final. E aí, na beira do leito, na nossa prática do dia a dia, o que esse estudo traz para a gente ou para vocês de diferente? Marcelo, você colocou essa coisa do dropout alto, eventualmente pela dificuldade do protocolo que foi usado. Você acha que é por uma dificuldade do protocolo, pela complexidade do protocolo, é uma falta de hábito, assim? Então, você acha que é factível no dia a dia usar esse protocolo? Depois desse estudo, você usaria? Você acha que é legal usar? Muda o que nesse sentido? Eu acho que a principal questão aí é uma falta de hábito mesmo, falta de treinamento, falta de compreensão mesmo de
entender que é uma possível terapêutica viável de ser realizada aí, independente se a hiponatremia é aguda, crônica, os sintomas estão graves, estão moderados. Eu acho que esse artigo é muito interessante porque ele traz à tona diversas questões aí para a gente ficar de olho, inclusive sobre a necessidade de corrigir a sobrecorreção, vamos dizer, né? Que a gente fica muito mais preocupado em aumentar o sódio, que às vezes a gente não dá atenção necessariamente para aquele paciente que ultrapassou aquele limiar de MECs no período que a gente está fazendo a correção. E eu acho que é importante que mostra que, assim, teve quase 40%, se eu não me engano, dos pacientes precisaram de alguma estratégia de correção da sobrecorreção do sódio. Então, eu acho que isso traz à tona um debate interessante também, para a gente ficar de olho nisso. Uma outra questão também que eu acho que é interessante pontuar e que pode contribuir até para o debate aí e para análise dos resultados é o protocolo que eles utilizaram de infusão contínua é bem específico, né? Assim, é sabido que na prática clínica existem fórmulas para correção do sódio usualmente que não necessariamente são semelhantes a esse protocolo e que a gente chega numa quantidade de MECs que pode ser alterado ao longo de 24 horas em cada litro da solução que é infundido, e que isso tem evidência, obviamente, mas ao mesmo tempo, o nosso paciente, além de estar fazendo a correção do sódio, ele está usando ou diurético, ou ele está repondo, fazendo hidratação com outras soluções. Então, a gente sabe que essas variabilidades, elas, na verdade, não são aquilo que a gente espera. Então, eu acho que a instituição de um protocolo, inclusive, é muito interessante para você corrigir eventuais falhas do processo e padronizar a avaliação. Então, eu acho que é um protocolo que merece, inclusive, uma estudada melhor, uma melhor visão sobre ele, até para entender as possíveis complicações aí, né? Porque será que esse protocolo, se fosse utilizado uma outra fórmula de correção, será que teria o mesmo desfecho? Então, acho que são questões interessantes para a nossa prática clínica, mas eu fico, assim, com um estudo desses e com o que tem saído de evidência também, tem uma revisão recente do New England, que eu acho que é de 2023 também, sobre distúrbios do sódio plasmático, que estão cada vez mais estimulando a realização de bolos intermitente rápido de solução salina hipertônica para a correção dos distúrbios do sódio. Eu acho que isso nos dá muito mais segurança para utilizar, e inclusive para começar a olhar a solução de infusão contínua com um olhar um pouco mais desconfiado. Sabidamente, eu não gosto muito de fórmulas na beira do leito. Agora, especificamente essa do sódio, ela nunca funciona, pelo menos comigo ela nunca funcionou, porque ela tem uma falha conceitual básica, que ela parte do princípio que você está lidando com um sistema fechado e que você não tem variações nem do volume, nem do soluto, e aí você faz um cálculo partindo de um pressuposto que ele é errado. É por isso que não funciona. Eu, inclusive, estimulo os residentes, os alunos a não usarem, exceto em provas que as pessoas insistem em colocar ainda, né? E aí, Mário? Beira do leito. Como que vocês têm feito no pronto-socorro? O que você acha que depois desse estudo aí dá pra gente ficar mais tranquilo? Eu acho que eu gosto bastante desse estudo, porque se a gente for olhar de relance, né, em passant, falar, a eficácia é a mesma, a taxa de sobrecorreção é a mesma, então dá no mesmo as duas estratégias. Mas você vê que a taxa de sobrecorreção, os desfechos foram os mesmos, às custas de muito mais intervenções para correção, né, dessa variação do sódio no grupo infusão contínua, né, no paciente que está na bomba de salina hipertônica. Então, é um paciente que exige mais intervenções, mais atenção quando comparado ao que recebe bolos intermitente rápido. Então, lá no chão da fábrica, né, por assim dizer, a gente estimula que seja feito o bolos intermitente por conta disso. Então, a gente sempre lida, né, com uma limitação de recursos, muitos pacientes internados na unidade de emergência, então a nossa atenção fica dividida entre vários casos graves, né? Então, a gente ter uma estratégia que exige um pouco menos de intervenções seriadas é interessante. E aquele paciente que está recebendo a solução salina em bomba, é muito fácil dentro da rotina, né? É bastante corrida, aquela solução
se delongar e sair do radar, né, do médico que está cuidando. E aí o cara vai ver só depois de 24 horas, fala, meu Deus do céu, subiu 30 megas. É algo factível de acontecer no ambiente de emergência. Enquanto o bolos intermitente, a infusão de solução salina, ela fica atrelada à verificação do sódio. Então, o médico ele fica um pouco obrigado a, opa, peraí, quanto que é o sódio? Vou fazer mais um bolos, não vou fazer. Então, acho que isso ganha uma camada de segurança no tratamento da hiponatremia que a bomba não traz. Então, eu defendo o bolos intermitente. Perfeito. Eu vou fazer uma ponderação aqui, que é uma coisa que às vezes a gente não vê, e é uma coisa que a gente acaba discutindo com os residentes, até com os alunos. Às vezes, isso que você colocou, mais importante do que a tua taxa de infusão ou o quanto você está dando, é como você está monitorizando isso. E eu acho que isso é uma coisa interessante do estudo. Eles fazem uma monitorização do sódio sérico a cada 6 horas. Então, eles conseguem identificar rapidamente tanto uma demora para corrigir como uma supercorreção do sódio a tempo da gente intervir ainda e fazer uma solução hipotônica e fazer esse sódio abaixar um pouco, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante, assim. Isso serve para todos os eletrólitos, né? Quando vocês estiverem corrigindo o eletrólito, seja para cima ou para baixo, seja potássio, seja magnésio, seja cálcio, seja sódio, uma coisa que faz muita diferença na beira do leito é você ter uma vigilância mais frequente do nível sérico desses eletrólitos, né? Eu acho que esse estudo, ele corrobora coisas que já tem sido em outros estudos, inclusive alguns estudos sugerindo que talvez você demorar muito para corrigir o sódio, você talvez piore desfechos. Esse estudo mostrou que o desfecho é igual, mas tem alguns, não era a ideia dele, isso, primária, né? Mas alguns estudos mostrando que talvez você demorar para corrigir o sódio, demorar para melhorar o sintoma dos pacientes, talvez esteja associado a maior incidência de complicações e eventualmente até maior mortalidade, né? Então, acho que isso é uma coisa para a gente tomar cuidado. Eu vou colocar junto na descrição do vídeo tanto essa corte canadense, e tem do final do ano passado, que na verdade está publicada em janeiro, final do ano passado, janeiro, no JAMA também, que é uma meta-análise e uma revisão com vários estudos, inclui o SALSA, mas inclui também alguns estudos que vieram depois e que mostram resultados que vão nessa mesma direção desse trial. Isso aí. Obrigado, Mário, pela presença mais uma vez. Obrigado a vocês. Obrigado, Marcelo. Valeu. Obrigado, pessoal, por terem assistido aí até o final. Quem não for inscrito ainda, aproveita, se inscreve, ativa o sininho para vocês receberem os próximos avisos. E é isso aí. Até a próxima.